Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta manhã de sábado, dia 3 de maio de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje fica em Lucas, capítulo 12, do verso 1 ao 5, que vai falar sobre o fermento dos fariseus, ao qual Jesus nos alerta para os dias de hoje também. Alertou ao povo naquele tempo, e ela fica para toda a humanidade, até a volta dele. Então ela diz para nós assim: ajuntando-se, no entanto, muitos milhares de pessoas, de sortes que atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente no fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não há nada encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que haja de ser sabido ou ser revelado. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais nada o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este temais. Então Jesus mais uma vez nos alertando aos seus discípulos quanto à hipocrisia, que era o fermento dos fariseus. Eram pessoas boas, falsas, porém davam muitas esmolas, pregavam muito os ensinamentos da lei e queriam viver a lei, mas nem a lei eles viviam. Eram bonitos por fora, mas como sepulcros caiados, podres por dentro. E o Senhor Jesus continuou a alertar aos seus discípulos para que se precavessem, tomassem cuidado contra este pecado, que na sua própria vida e ministérios. Hipocrisia é uma pessoa fingir ser aquilo que não é. Um exemplo de fingir em público ser um crente piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscências da carne e outros mais. Então, o hipócrita é um enganador, é um enganador em se tratando de retidão e prática, uma vez que os hipócritas envolvem viver a mentira. Isso faz do hipócrita um cooperador e aliado de Satanás, que é o pai da mentira. João 8,44 vai dizer para nós sobre este pecado, o pecado da mentira. Quais as pessoas mentem, pensam que a mentira, por ser pequena, ela não é pecado. Então, se não abrir os olhos, Apocalipse 21,8, naquele grupo diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Mas aqui em João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo, e ele é a fonte geradora de toda a falsidade. Pessoas hipócritas, mentirosas. Então é um pecado totalmente o contrário à mente de Deus, que é só verdade. A indiferença para com o pecado na mentira é um dos sintomas mais claros da impiedade de uma pessoa, que tal ainda não nasceu do Espírito, e está sob a influência de Satanás como seu pai espiritual.
Lá em João 3:6 vai falar isso aí para nós também. Mas agora nós vamos para João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em todos os lugares ao em que nós estivermos. O Senhor Jesus disse, quando for orares, tranque a porta do teu quarto e ore em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Então, você tem que procurar um lugar para adorar a Deus em espírito e em verdade, e ali continuar adorando a Deus, não só naquele momento, mas todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Porque ele diz assim, que viver em união com o que ele quer é a verdade. Alegar-se de ter comunhão com Cristo e ter a salvação, sem, porém, viver e falar de acordo com a verdade, é estar enganado. Quem não tem a verdade, revela a real condição do coração do homem. Os tais opõem-se a Deus e permanecem fora do reino de Deus. O mentiroso pertence à sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse 3:9 vai dizer isso aí também para nós. Mas, porém, vamos dar seguimento aqui para frente, que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6, 3, do 1 ao 6, vai falar sobre o primeiro pecado, que é a mentira, o engano, a hipocrisia de Satanás, como ele fez com a Eva e o Adão. Então, no 3, do 1 ao 6, vai dizer assim, ora, se a serpente é mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Aqui foi o próprio Satanás enganando a Eva com a mentira e a hipocrisia dele. Porém, o Deus continuou assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, quando o Adão e a Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente. Ao passo que a morte física veio posteriormente. Deus tinha dito, no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Por conseguinte, a morte espiritual e moral ocorreu imediatamente quando eles pecaram. Então, quando a sua natureza se tornou pecaminosa, a morte espiritual destruiu a comunhão que antes tinham com Deus. E depois do pecado de Adão, Eva, toda pessoa ao nascer, entra neste mundo com uma natureza pecaminosa. Aqui, quando ela falou assim, então certamente disse a mulher, não morrerás, porque ele sabia que se ela comesse, ela iria pecar e ia ter uma morte física, uma morte espiritual e física. Assim aconteceu. E por uma pessoa, que é o Adão, entrou o pecado no mundo. E depois, por um homem, saiu todos os pecados da humanidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também, quando ele fala da hipocrisia, aqui em João 12,
João